Nós estamos numa campanha, eu quero ler 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 ao versículo de número 14. Vocês conhecem bem, e depois eu vou ler mais um outro texto no Velho Testamento e um no Novo Testamento, para fazer a aplicação da palavra. É uma campanha sobre cura, o texto fala sobre cura. É uma campanha de 7 sexta-feiras, o texto fala sobre 7 mergulhos. É uma campanha que fala sobre fé, o texto fala sobre fé, sobre obediência à palavra de Deus, tudo está aqui. Mas eu quero falar aqui qual deve ser a nossa atitude. De repente a atitude que estamos tendo pode estar atrapalhando de receber a bênção. Diz assim: veio pois Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou. Guarde bem essa palavra, irmãos. Indignou-se. E foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o seu lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios e Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltando-se, se foi com, olha a palavra de novo, indignação. Continuando. Então, chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Mais um texto, Êxodo, capítulo de número 15, irmãos. Grande Deus, aleluia. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 26 somente. Diz assim. Já toma esses versículos como promessa, irmãos. Grande Deus, aleluia. Diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. Ele é o Senhor que nos sara. O último texto, irmãos, é 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 5 ao versículo de número 9, onde nos dá 7 características aqui. Diz assim: e vós também, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 9, diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência a piedade. A piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Amém, irmãos? Irmãos, vocês conhecem a história de Naamã? Ele era um general sírio, arameu, que era do mesmo povo da onde surgiu Abraão. Abraão era um arameu também. E Deus usou a vida de Naamã para dar vitória ao povo da Síria. E a Bíblia diz que Deus, através de Naamã, trazia livramento. Então nós, já na introdução, já podemos ver algumas coisas da vida de Naamã. Primeiro, Naamã, ele era um homem abençoado por Deus, porque diz que Deus usou ele para trazer livramentos. Segunda coisa que nós vemos, ele tinha prestígio ao rei. Então, a Naamã tinha uma posição na sociedade de prestígio, de honra. Ele tinha riquezas, podemos ver os presentes que ele estava levando para o profeta. Então, ele era uma pessoa bem de vida. Mas dentro dele tinha uma lepra. Ele tinha uma enfermidade. E a lepra ficava escondida na sua armadura.
Então ele ia para um lado, para o outro, lutava, vencia e ganhava prestígios, ganhava honra, mas ele sabia que por baixo daquela armadura dele tinha uma doença que estava matando ele aos poucos, tirando a sensibilidade dele, que essa é a ação da lepra, tira a sensibilidade dos nervos, tira a sensibilidade da carne e vai deteriorando até que leva a pessoa a óbito. Isso era a vida de Naamã. Embora do lado externo ele tinha tudo que uma pessoa desejava, mas no seu interior, ali no seu oculto, ele tinha tudo que o homem não queria ter, que era a lepra. E nós que estamos aqui nessa noite, que iniciamos essa campanha, muitos de nós somos alegres, temos uma família, somos abençoados, temos o pão nosso de cada dia, temos a bênção de Deus, mas temos fraquezas e falhas, temos algo dentro de nós que é como uma lepra, que vai nos consumindo, que vai nos corroendo, e nós sabemos que uma hora ou outra isso vai nos derrubar, mas glória a Deus, hoje nós estamos no lugar da cura, no lugar do livramento e da bênção de Deus. Outra coisa que me chama a atenção é que Naamã tinha ouvido para ouvir, mas pastor, de redundância, quem tem ouvido ouve. Não, se a pessoa ela tem um título, ela não ouve qualquer um, ela peneira. Fulano é fraco, esse aí é menino, fulano é criança, Beltrano eu não vou dar atenção. Ele tinha uma servazinha que trabalhava para a esposa dele, não para ele. E essa servazinha convivia com ele e sabia da lepra dele. E um dia ela olhou para ele e pelo jeito do servo dele tratar meu pai, eu vejo que Naamã, ele era uma pessoa que amava as pessoas. Ele respeitava as pessoas e convivia com as pessoas. Ele era grande, mas sabia conviver com as pessoas. Isso é importante. É isso que mostra a diferença. Quanto mais nós alcançamos, conquistamos, começamos a selecionar quem anda comigo, quem vai falar comigo, quem não sei o quê. E a Bíblia nos ensina isso daí. A Bíblia fala que Deus é amor. E aonde está a presença de Deus, nós amamos uns aos outros. E qual é o maior mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. E Naamã, aquela menina olhou e falou assim: ah, meu Senhor, se o Senhor tivesse em Israel, em Samaria, o profeta restauraria você dessa lepra. Ele falou: ah, é, minha filha, me conte por quê. Porque lá tem o profeta Eliseu, ele recebeu a porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias, ele curou as águas de Jericó, ele fez uma sunamita que não tinha filho, ter filho, depois ressuscitou o filho da sunamita, ele multiplicou azeite de uma viúva, e vocês conhecem outras histórias que nós conhecemos na Bíblia que é muito pregado, e ele se interessou e falou: o quê? Esse homem tem a presença de Deus, tem a bênção de Deus e está em Samaria, eu quero estar na presença desse homem, eu quero lá, porque eu creio que ele vai me restaurar da lepra, porque assim você fala. E quando o homem e a mulher, ele tem ouvidos para ouvir, ele consegue perceber as palavras de bênção e de vitória liberadas sobre ele. Ele fala: olha, eis a palavra da bênção, a palavra da sabedoria, a palavra da fé. Como Jairo não sabia o que eu ia pregar, mas Deus já começou a falar nessa noite. As operações do Espírito, as bênçãos do Espírito vêm pela pregação da fé. Bendito é o nome do Senhor. Eu creio na palavra, quem crê glorificou o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Aí ele foi e falou com o rei, porque daí era caso de nações, o rei. A menina falou assim. Santo é teu nome. O rei fez uma carta, olha o prestígio dele. Uma carta de recomendação do rei. E ele vai para Israel, aí o rei de Israel já interpreta tudo errado. Ele fala: ó, ele está procurando ocasião comigo. Sou eu Deus? Para que mande um leproso aqui para purificar? Eu aprendo nessa parte que nós temos que ter discernimento espiritual. Que mesmo o rei de Israel, ele era rei da onde? Rei de Israel. O rei do povo de Deus, ungido por Deus, mas ele não é Deus. E muitas vezes nós achamos que somos Deus. Não, eu sou a bênção. Não, eu sou top.
eu sou tal. Se eu cantar, o fogo cai. Se eu pregar, a bênção vem. Se eu não participar do culto, esse culto não vai ser o culto. Se eu não sei o que, nós não somos nada. Deus é tudo. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, porque a glória é de Jesus. O nome é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele usou a menina, Ele olhou para o rei, e agora eu vejo aqui, nós temos que ter discernimento. Nós somos o povo de Israel nos dias de hoje. Nós estamos na presença de Deus. Nós somos ungidos de Deus, mas nós não somos Deus. E nós não podemos dizer, não pode vir aqui. Não, mas eu não tenho fé. Quem somos nós? Nós não temos nada. Mas nós temos que dizer como tem Pedro. O que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho Jesus de Nazaré. Quem tem Jesus glorifica a Deus. É isso que nós damos. É isso que nós levamos. É Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nem o Espírito Santo fala dele. Ele veio falar e glorificar a Jesus. E uma das evidências que a pessoa é cheia do Espírito Santo é quando o nome de Jesus é louvado, é glorificado e honrado. Mas Eliseu me mostra uma coisa que quer ter discernimento. Grande Deus, aleluia. Porque nós que somos povo de Deus, nós que somos homens e mulheres de Deus, nós não podemos rejeitar os desafios. O rei de Israel já começou a criticar. Não, isso aí é luta, isso aí é problema, é luta de Naamã. É prova dele. Quem sou eu? Não. E agora vem trazer problema. Está arrumando a ocasião. O Marquinhos está aprovado. É problema do Marquinhos. Vai ver que Deus está testando ele. O Jairo, você está aprovado? É problema seu. Vai ver que Deus está te provando. Eu não vou. Não, ao contrário. Nós somos povo de Deus. Tudo que vem para nós temos que encarar como desafio da fé. Nós temos que. O Eliseu falou: não, pode mandar vir, porque vocês vão ver que a profeta é Israel. Quem crê nisso em nome de Jesus? Ah, você está com problema? Pode vir. Nós vamos ver que há Deus em Israel, que é o Deus que ouve e responde. Aleluia. É isso que faz a diferença de um homem e de uma mulher de fé. Não é recuar, não é temer, mas ver tudo uma oportunidade para conhecer o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí se a pessoa perguntar assim: você tem fé para isso? Mas eu tenho Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Pode vir, que Ele vai nos dar a fé e vai responder a fé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Santo Deus. Aí entra no texto que eu cheguei. Grande Deus, aleluia. O Naamã chega lá, Grande Deus. ele é homem de Deus. Lembra que eu li lá em Êxodo, que Deus falou: se a gente atentamente ouvir a voz de Deus e fazer o que é reto diante dele e obedecer os seus mandamentos, ele vai remover a enfermidade, porque ele é o Deus que sara. O Eliseu, ele era um homem que andava na presença de Deus. Ele ouvia a voz de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele chamou o servo dele, um mensageiro. A Bíblia declarou, fala assim, porque Naamã era um Ciro, um capitão do rei. Então chegou aquela comitiva. Primeiro chega as proteções, e ele estava com vários camelos, e fez aquela bagunça ali na frente da casa de Eliseu. Eliseu estava em paz. Porque enquanto os homens ficam admirando a ostentação humana, o Eliseu admirava a ostentação divina. Os olhos de Eliseu não estavam nos carros e cavalos de Naamã, mas estava, como a Bíblia declara, nos carros e cavalos do Senhor, na glória do Senhor, na majestade do Senhor. E aí, para ele não interromper a comunhão dele, ele falou: vai lá e fala para o cidadão lá, mergulhar 7 vezes no Jordão, e que ele vai ficar purificado. Aí o segundo mensageiro, o servozinho, provavelmente, como o Naamã estava acostumado com isso, primeiro chega um representante para preparar o caminho, para depois chegar o prato principal. Aí falou: eu tenho uma palavra para você. Vai lá e lava no Jordão 7 vezes, você vai ficar purificado. É o que o profeta de Deus falou. Aí falou: não, mas peraí, o que é isso? Eu venho aqui, lembra o texto que nós lemos? Eu venho aqui para ouvir um profeta, para ele sair aqui, chegar na minha frente, invocar o nome do Deus dele, colocar a mão dele sobre a minha lepra e me purificar. E ele manda um mensageiro e só me dá uma palavra e não nada. Não, eu fico indignado. Irmãos, aqui é a primeira lição dessa noite. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é da maneira que você quer. A bênção de Deus só acontece quando os nossos ouvidos estão atentos à palavra de Deus, a maneira que Deus fala conosco. Ele não escolhe o jeito porque Ele é Deus. Ele usa
uma jumenta, ele usa uma menina, porque não é quem é usado que está o poder está na palavra dele. Quem crê na palavra dele glorifica o nome do Senhor, porque ele declara: a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas antes cumprirá tudo aquilo que eu tenho designado. Eu conheço pessoas que são muito bobas. Se um ungido de tal colocar em me ungir, eu vou ser curado, vai morrer com a doença. Nossa, se o fulano de tal, se ele tocar o dedo, tem gente que corre atrás de suor de não sei quem, água de não sei quem, e não vai acontecer nada, porque o mandamento de Deus é ouvir a voz dele, fazer aquilo que é agradável a ele e praticar, porque é ele o Senhor que nos dá. E a boa notícia, ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, ele começou já a falar no meio do culto, no início do culto, ele está falando conosco. Eu posso estar pregando ar, mas o Espírito está falando bem ao teu coração, e se você ouvir a voz do Espírito, ele vai operar maravilha na sua vida nessa noite, na minha e na tua vida, porque ele é Deus. Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, segundo ponto que me chama: nunca despreze o lugar da bênção de Deus. O que ele fala? Abana e Farpara não são rios melhores do que o Jordão? Não é o Jordão, nem Abana e Farpara, e nem a água. É a obediência que traz a bênção. Tem pessoas que ele é carnal, não tem mais o Espírito. Então ele vai, ó, quanta gente, pastor Jairo. Olha que multidão, olha que campanha, olha que não sei o que. Nossa, o Jairo está fazendo uma campanha, um grupo pequeno de pessoas, mas o Jordão está aqui, a bênção de Deus está aqui, o Espírito está correndo aqui. A e B pode ser grande, pode ostentar, mas é aonde que Deus libera a sua palavra, é aonde que vem a bênção de Deus. E desde o primeiro dia da campanha, Deus falou: fica no meu Espírito, obedeça a minha voz, que eu vou operar maravilha. Olha o Jordão de Deus no nosso meio nessa noite. Deus não desonrou a sua palavra. Glória a Deus. Aqui está a diferença, irmão. Ele desprezou. Tu és poderoso. Outra coisa que me chamou a atenção é que ele deu lado às suas emoções, aos seus sentimentos, e não à fé e obediência à palavra. Ele ficou indignado, irritado, colérico. Ferveu o seu... A palavra original se traduz como ferver interiormente. Quando nós damos lado às nossas emoções e sentimentos na presença de Deus, nós estamos perdendo a bênção de Deus. Estou triste. Pastor Jairo passou a espada em mim. Pastor Valdir pregou uma palavra que doeu nos meus ombros. Eu acho que o Marquinho cutucou comigo. Quando a pessoa entra com essa emoção, ele está se afastando da bênção, ao invés de se aproximar da bênção, porque a bênção o Senhor adquire pela fé, e a fé, independente da emoção e do sentimento, a fé está ligada com a obediência, com fazer o que Deus falou, com fazer o que Deus realizou. Mas uma coisa que eu tenho que dar um outro ponto para Naamã: como ele era uma pessoa que ouvia todos, ele foi humilde novamente. O servo dele falou: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil para você, algo grande, você não ia fazer. É isso que nós muitas vezes achamos, que para que Deus nos abençoe, nós temos que surpreender ele. Eu vou dar uma oferta grande, eu vou fazer algo grande, eu vou dar um grito grande. Não, é ser obediente à palavra de Deus, é obedecer o que Deus fala, porque Deus está na palavra. Aleluia. Deus Santo. Aqui dá diferença. Glórias a ti. E o servo teve discernimento e falou assim: ele só falou para você ir lá e se lavar para ser purificado. O que Deus tem falado contigo desde o começo dessa campanha é o que está em vigor na sua vida. É isso que Deus está olhando, observando e requerendo da minha vida, da tua vida, das nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Interessante que Jordão significa aquele que desce, porque ele começa na parte mais alta do Monte Hermon, e quando ele deságua no Mar Morto é a parte mais baixa da terra.
E até tem um hino que fizeram que Naamã, quero descer lá, me humilhar nas águas. Né? Aí o Naamã se humilha. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Foi lá e se mergulhou 7 vezes. E o que aconteceu? Foi purificado conforme a palavra de Deus. O primeiro dia foi o primeiro mergulho. O segundo dia foi o segundo mergulho. E hoje é o 6º mergulho. Sexta-feira que vem é o 7º mergulho. Eu não sei qual que Deus determinou para a sua vida. Eu não sei se foi no primeiro, no segundo, no 6º ou no 7º. Mas uma coisa eu sei: a bênção vai acontecer. A graça de Deus vai ser derramada. A vitória vai vir. Mas para isso acontecer, temos que estar atentos à palavra de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E temos que obedecer, certo? E por que quando em 2 Pedro, para terminar? Oh, Deus. Pedro fala para a gente nos esforçar, diligência. Diligência, esforço, dedicação. Naamã teve um esforço. Ele teve o esforço de sair da Síria para ir até a casa de Eliseu. Depois ele teve que fazer um outro esforço para ir da casa de Eliseu até o Jordão. Depois ele teve que fazer um esforço principal, que foi despojar-se da sua armadura e das suas vestes para mergulhar no Jordão. Que nessa noite o seu esforço seja de se humilhar na presença de Deus. Que você possa tirar a sua máscara, possa tirar a sua tampa e mostrar para Jesus quem você é, como foi cantado nessa noite: Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Quem crê que Deus vai te ouvir, já vai tomando posse em nome de Jesus. Não adianta eu me esconder atrás de título de pastor. É com humilhação que somos exaltados. Não adianta se esconder, não, mas não, nós não somos nada, Jesus é tudo. É verdade. Então aqui temos que ter a diligência. Aí ele fala que acrescentar a fé à virtude. Quer dizer, a fé, eu creio, eu recebi a palavra, eu tenho a promessa, eu vou alcançar. Irmãos, tem muitas promessas, eu só vou enfatizar uma. Na primeira reunião, Deus, usando a vida do pastor Jairo, orientou que Deus tinha bênçãos do Espírito. E que Deus ia renovar e batizar com o Espírito Santo. E que Deus ia acrescentar dons. Quer dizer, o pacote é: o meu Espírito quer agir. As demais coisas são manifestações da única pessoa de Jesus Cristo em Espírito no nosso meio. Mas tem gente que está preocupado: será que eu vou conseguir um dinheirinho para passar o final de ano? Outra pessoa está preocupada: será que eu vou conseguir fazer um negócio final de ano? Outro não sei o que está preocupado. Eu posso até eu dizer: eu estou preocupado, será que eu vou viajar ao final de ano? Nós estamos desfocados. Buscai em primeiro lugar a virtude de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque o dinheiro é para ostentar, como Naamã. A viagem é também para mostrar: eu estou podendo. Não sei o que, é para mostrar. Agora, ser cheio do Espírito Santo, aí é Deus mostrando que Ele pode em nossas vidas, que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele está no controle e que a nossa carne está mortificada. Então, que nessa noite, como o pastor Jairo leu, porque foi Deus falando conosco, eu quero agir pelo meu Espírito, eu quero derramar o meu Espírito. Eu sou uma pessoa que deseja. Quem quer, levanta a sua mão para o Senhor e tome posse em nome de Jesus Cristo. Que todos nós essa noite possamos mergulhar, não no Jordão, porque o Jordão está Israel, mas nas águas vivas que saem do trono de Deus, na presença do Espírito. Que todos nós possamos prostrar nesse chão e perder a força por estarmos cheios do Espírito. Aleluia, Jesus. Que rios e águas vivas possam correr do nosso interior. Que eu possa ver hoje nessa noite Motoninho falando em língua, eu não sei, eu Denilson falando, cada um aqui falando em língua, Deus falando em profecia, Deus mostrando a sua glória e tudo mais. Deus vai resolver, porque Ele é o Deus que nos sara, Ele é o Deus que nos cura, Ele é o Deus que nos liberta. Mas se Ele não estiver em nós, o foco, acrescentar-lhe a ciência, conhecer a Deus, conhecer o poder de Deus, conhecer a presença de Deus, a virtude de Deus, saber quem é Jesus.
e a realidade dele em nossas vidas. Juntamente com a ciência vai vir a temperança, que é o autocontrole, o domínio, a prova, as negatividades, as adversidades não vai te abalar, porque você está firmado no Senhor, você se autocontrola, tem domínio, porque está cheio do Espírito Santo. Juntamente com a temperança vem a paciência. Sabe o que é paciência aqui? Não é ser banana não, mas é resistência. Ela está ligada com uma palavra chamada macrotúmia. Macro, grande, extenso. Túmia, sentimento. Um sentimento grande e extenso de quê? De resistência, de fortaleza. Pode passar um trator em cima de você, não tira a tua paz. Pode vir a maior tempestade, não tira a sua alegria. Pode se levantar a fornalha, não vai tirar o regozijo do teu coração, porque você tem a paciência do Espírito. Quem deseja isso nessa noite? É isso que precisamos. Como fala em Hebreus, vocês necessitam de paciência para que depois de haver desfeito tudo, possais alcançar a promessa. Aí olha que coisa bonita. O que vem logo depois da paciência? Amor fraternal. Porque você vai começar a olhar o seu irmão, a sua irmã e amá-lo. Não porque ele é bonitinho, não é porque ele te deu um presente, não é porque ele comprou um perfume caro, mas porque nele brilha o Espírito de Deus. Aleluia. Porque ele é um vaso nas mãos do Senhor. Porque ele também é um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a sua vida. Uma confissão, tá? Eu estudo muito a palavra, medito muito a palavra. A minha cabeça tem um monte de coisa da palavra, mas eu exercito isso na minha vida. Porque muitas vezes a gente ouve, ontem nós estávamos no culto muito abençoado, e levanta um irmão, na sua oportunidade, ele lê um texto, e ele fala algumas coisas que o lado carnal humano já faz, coitado. Ele está longe do sentido do texto. Mas ali não estava tendo uma aula de teologia nem de hermenêutica. Ali era Deus falando conosco. Aleluia. E Deus fala como Ele quer, da maneira que Ele quer, para a glória do nome dEle. Aleluia. Eu acato e falo, glória a Deus, aleluia. E o pastor Jário está aqui, e alguns irmãos estão aqui. No final do culto, numa oração de pé, que é encerramento do culto, Deus nos presenteia com a sua presença. E Deus fala com a sua igreja, que desde o início do culto, todas as palavras vieram de quem? Dele. Aleluia. Aleluia. Você vê como a gente pode perder a bênção por um pequeno detalhe, irmão? Eu poderia ter perdido a minha bênção, né, pastor Jair? Mas eu saí com a minha bênção, pastor Jair passou a bênção, cada um de nós. Aleluia. Sabe por quê? Porque surge o amor fraternal. O amor. Você é fraco, mas é meu irmão. Você é forte, mas é meu irmão. Eu nem sei que se é fraco, é forte, mas você é meu irmão, nós estamos juntos, nós somos Israel, nós somos povo de Deus, nós vamos chegar lá, nós vamos alcançar, como diz em Gálatas capítulo 6, vamos levar a carga um dos outros para cumprir a lei de Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Quando eu estou alegre e feliz, você está caindo, eu não vou chegar, não, você está caindo, Deus vai te provando, não, Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer, Deus vai abrir as suas portas. Hoje eu cheguei para conversar com uma pessoa, está bem, não, estou meio ruim, mas Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai pelejar. É essa palavra que está na minha boca, porque quando eu abençoo, eu também sou abençoado, e juntos desfrutamos da bênção de Deus. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Aqui está o segredo da vitória. É verdade. E aí, irmãos, quando nós chegamos no limite do amor fraternal, o último ponto é a caridade. A caridade se traduz a palavra ágape. Ágape é um amor incondicional, é um amor extremo, que os gregos declaravam que era o amor divino. Ágape era até um Deus para os gregos. Mas para nós que conhecemos o verdadeiro Deus, o apóstolo João declara no capítulo 3 da sua epístola, que Deus é caridade. Capítulo 4.
Então o amor é uma expressão de Deus, é uma revelação de Deus. O amor, Deus ele não ama ninguém, porque para amar alguém é um verbo, mas Deus não é verbo, é um substantivo. Tudo que Deus faz é amor, porque é a expressão da natureza dele. Até mesmo no juízo de Deus, na cintada de Deus, é o amor de Deus operando em nossas vidas. E a minha Bíblia declara que o amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não deseja o mal, mas deseja o bem. E eu termino a palavra nessa noite dizendo: Deus quer derramar esse amor ao seu coração. Ele quer que você sinta que é amado por Ele. Glória a Deus, aleluia. E aí o apóstolo Pedro nos fala que se a gente não tiver essas coisas e elas não sobejarem, nós estamos cegos. Quer dizer, nós não estamos vendo a plenitude da realidade e estamos esquecendo a purificação dos nossos antigos pecados. Voltando para Naamã para terminar, o Naamã, quando ele dá o sétimo mergulho, ele glorifica a Deus. Nem Avon com Renil, ou o Boticário com seus melhores cremes, pôde dar uma pele como Deus deu para Naamã. A Bíblia fala que a pele dele se tornou como a pele de um menino. Porque tudo que Deus tem para nós é perfeito, é glorioso. A bênção de Deus não é pela metade. Deus não é casa da China, que é tudo oferta. É o melhor para as nossas vidas. Quem crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Quem crê que a bênção de Deus vai ser tão grande? Meu Deus, eu creio que a mulher de Naamã, vou trabalhar com as mulheres, com as irmãs. Toda mulher quer ter uma pele lisinha, bonita, é óleo daqui, é creme de lá, é esfoliação daqui, não sei o que lá. E o Naamã era um homem de guerra. Quer dizer, uma pele grossa, uma pele de sol, pele calejada, e ele chega, meu bem do céu, mas que pele maravilhosa é essa? Que creme é esse? Não é creme, é a bênção de Deus na minha vida, é a glória de Deus na minha vida, é o que Deus tem para cada um de nós nessa noite. E aí ele vai e fala, ele quer dar o presente lá, o profeta fala: não precisa sair não, eu tenho Deus, quem tem Deus tem tudo. Aí ele fala: eu quero levar a terra. Porque este Deus é o único Deus. E eu quero adorar Ele por toda a minha vida. A pessoa que obedece a palavra de Deus, ela tem compromisso com Deus aonde quer que ela estiver. Ele assumiu um compromisso para adorar a Deus diante de um rei ímpio. No templo do rei ímpio, servindo um rei ímpio, porque ele teve uma experiência com Deus. E às vezes dá um gelinho na barriga de algumas pessoas quando surge aquela pergunta: você é crente? Meu Deus do céu, tomara que não olhe.